O canal Arte Tudo está aqui hoje no Rio Design Center do Leblon, no Art in Progress, cobrindo a palestra do psicanalista Antônio Quinet, Sexuação e Identidade. Estamos aqui no Rio Design Center do Leblon, no Art in Progress, cobrindo a palestra do autor psicanalista Antônio Quinet no seu divã cultural. Bom, o tema, né, desse nosso bate-papo é um tema que na minha escola de psicanálise, que é a Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano, nós estamos trabalhando em função de um simpósio que nós estamos organizando em setembro deste ano, que o tema se chama Sexuação e Identidades. Né? Então, foi esse tema um pouco geral que, né, nós pensamos, né, Gilda, em introduzir aqui o assunto. Sexuação é um termo de Lacan, né? Não é um termo de Freud, é um termo de Lacan, que ele utiliza para mostrar como é que, digamos que na partilha dos sexos, né, que não é nada dado a priori, né, homens e mulheres se posicionam ou de um lado ou de outro, ou dos dois, ou circulam na partilha dos sexos a partir do que ele, digamos, a partir da experiência do inconsciente e da economia do gozo sexual e gozo em geral, né? Vou ver se no final falo um pouco sobre isso, né? Há uma partilha dos sexos que, na verdade, é algo que se encontra no fundamento da psicanálise, né? Há uma diferença sexual. Isso, né, assim como eu diria que é quase que um postulado da psicanálise, né? É um postulado da psicanálise, assim como o outro postulado é que o objeto de satisfação que poderia dar uma satisfação integral para nós, ele é perdido. Então não tem jeito de satisfação total. E por outro lado, nós temos a diferença sexual. Com esses dois pilares, né, podemos dizer que são aqui algo de um real que Freud chama, né, ele usa alguns nomes, né, que a gente pode dizer que aí é algo de um real, que é discutido, porque a psicanálise parte disso, que ele chama de disposição, ou então constituição, aquilo que é da ordem da constituição mesmo do ser humano, do ser falante, do ser sexuado, que é o ser humano. Né? Então isso faz parte da Constituição, eu vou partir daí, né? E o que nós podemos dizer é que esse nosso tema, ele aborda dois temas que estão muito, né, em voga na nossa sociedade, que é uma questão que tem implicações médicas, jurídicas e obviamente subjetivas, que é, por um lado, a orientação sexual e, por outro lado, a questão de gênero, ou seja, das identidades sexuais, né? Que são duas coisas distintas, apesar do senso comum sempre tentar colocar uma coisa ao lado em cima da outra, né? Uma das coisas que logo no início do século Freud colocou, né, é ir contra essa coisa de que, por exemplo, o homossexual é um homem com alma feminina, o homossexual masculino, e a homossexual feminina seria, né, uma mulher com alma masculina, né, digamos, do sexo comum, né? Então, isso é algo que a gente tem que, né, a psicanálise desde o início do século, né, passado já desfez, mas e que hoje em dia, com a teoria queer, os estudos de gênero também, né, já está completamente desfeito, mas é algo que o senso comum continua insistindo, né? Em que a anatomia, que o sexo anatômico, né, o que é o senso comum diz? Que o sexo anatômico determina o gênero e determina a orientação sexual, né? Isso nós temos que é o senso comum
Um homem que é um homem, então ele é um XY e ele tem atração por mulher. Ora, a psicanálise desfaz completamente esse tipo de associação, né? Vamos começar por aí. Porque a gente pode perguntar de onde que vem isso também, né? Eu diria que nós temos aí dois pilares que vão no sentido de constituir uma moral civilizada, né? Que é por um lado a religião e por outro lado a ciência, né? E a questão do relacionamento sexual na religião tem como paradigma a reprodução da espécie, né? O macho foi feito para a fêmea, a fêmea para o macho, para se procriarem, né, e povoarem toda essa terra, né? A anatomia, né, mostra, digamos, isso também, que há uma função reprodutora, né, dos homens, e esse modelo, que é o modelo bíblico, digamos assim, é um modelo que impregna o nosso imaginário até hoje. Pode-se achar que é bobagem, mas quando se diz relação sexual já se pensa na cópula, né, no coito, e coito homem e mulher. Isso assim no senso comum. É claro que isso vem mudando, eu diria, ao longo, desde o final do século passado, 20, para cá. Como que seria normal. E isso que é um grande problema, porque isso que é algo absolutamente do senso comum e que é da moralidade, se transforma em algo natural, como se isso fosse algo absolutamente natural, que não é, né? Isso é uma coisa absolutamente projetada, digamos, da ciência, eu diria até, do comportamento sexual animal para o ser humano, né? E por outro lado a moral religiosa que dá esse sentido ao sexo. Só que o que a psicanálise mostra desde o início é que não há o menor sentido no sexo. O sexo não faz sentido. Assim como você fazer sexo com alguém não significa nada, apesar de, né, você esperar o telefonema do dia seguinte, né, não significa nada, né? Não é prova de amor. O fato de desejar o outro e você gozar com o corpo do outro não é prova de amor e não significa nada. Isso é um real terrível, né? Mas é o real propriamente, que a gente fala do real mesmo no sentido da psicanálise, que é incontornável e ao mesmo tempo é impossível você descrever exatamente como é isso, né? Mas essa falta de sentido do sexo, né? Que para que serve o sexo? Para gozar, ponto, né? E não importa com o que. Só que a moral sexual civilizada, religiosa, baseada na ciência, ela transformou aquilo que é da ordem do moral e do religioso em natural. Então é tudo como se fosse natural, o natural vira pior, normal. Então o moral vira natural e o natural vira normal. Então tudo que foge disso, ferrou, porque virou patológico, né? Virou patológico e na verdade Freud inaugura a psicanálise, né, respondendo ao primeiro grande tratado da psicopatologia sexual feita por Krafft Ebing, né, em que ele vai descrever que tudo que foge da cópula do coito é perversão. Então as perversões entraram inicialmente como se fosse algo da ordem do antinatural, né? Quer dizer, é claro que nós encontramos, ele não foi o primeiro, nós encontramos dele desde Aristóteles na Ética Nicômaco, né, aonde ele coloca o que seria, digamos, sexo contra a natureza, que nós já encontramos, por exemplo, a homossexualidade já aparece
ali. Mas isso é transformado numa linguagem pseudocientífica por Krafft-Ebing, né, no século XIX, com a sua psicopatologia sexuais. Freud vai responder a isso com, digamos, o primeiro tratado mesmo da sexualidade em psicanálise, que é os 3 ensaios sobre a sexualidade, em que ele responde, digamos, a Krafft-Ebing, digamos, não, nada disso. A gente não pode dizer que tudo que é fora da cópula é perversão. A gente pode até pensar que, ao contrário, a sexualidade enquanto tal, ela é perversa. Se a gente vai no sentido da perversão igual a tudo que foge fora, né, do coito homem-mulher. Né? Então, e Freud inaugura então a psicanálise mostrando que a sexualidade ela é perversa no sentido em que o que faz o sujeito gozar, né, não é nada propriamente determinado previamente, como é o instinto do animal. O animal tem fome, ele vai lá e come. O animal tá querendo se livrar lá do esperma, ou vai lá, ou a gata está com o ciclo fisiológico, vão lá e transam. Né? Isso é pura fisiologia, isso é puro instinto animal. Só que você não pode transportar isso para o ser humano, e foi a partir daí que Freud, né, traz dois conceitos fundamentais para a psicanálise para mostrar que a sexualidade não tem nada de natural, né, e não tem nada de pré-determinado. Um é o próprio conceito de pulsão e outro é o conceito do inconsciente. Com o inconsciente e a pulsão, ele vai mostrar que tudo que é da ordem da sexualidade do ser humano é desnaturalizado. Não há nada de natural. Então, isso é muito importante porque a nossa fisiologia, a nossa anatomia, ela impregna o nosso imaginário achando que determinadas coisas são naturais. Né? Só que não há nada de natural no ser humano e muito menos a questão sexual. Tudo que é da ordem do sexual é desnaturalizado. Então, com isso, a gente já vai contra o que seria o natural, o normal, e mostrando que isso, na verdade, são muito mais imposições, né, da cultura. A pulsão, né, quando Freud vai descrever, ela nunca é dirigida a um sujeito como um todo, em relação, por exemplo, à questão da orientação sexual. Né? Freud abordou muito cedo a questão da homossexualidade, inclusive nem se chamava homossexual na época, tinha outro nome, né? Que isso vai mudando também conforme a época. Antes era o invertido, homossexual, né? Depois gay, hoje em dia queer. Né? Isso também é algo, digamos, que vai mudando conforme a época. Né? Ele começa a abordar isso, né, a partir, né, primeiro ele vai, né, nesses 3 ensaios, é um ensaio que ele vai, né, revendo de tempos em tempos e vai colocando notas. Ele lança em 1905, mas em 1910 coloca nota, em 1915 e tal. E ele situa, ele arranca a homossexualidade do âmbito das perversões, como se fosse uma anormalidade, né? E traz um conceito que chocou todo mundo, que é o seguinte: não só ele arranca a questão da homossexualidade do âmbito da perversão, como também ele vai dizer que todo mundo fez uma escolha homossexual numa época na vida e que todo mundo é homossexual. Como ele, assim como Freud, digamos, generaliza a perversão, ele generaliza também a homossexualidade. E aí ele vai dizer, não quer dizer que todo mundo seja praticante, digamos assim, né? Mas que a homossexualidade, ela é praticada
sublimada ou recalcada, ou às vezes tudo junto. Ainda tem isso, né? Então, ele traz, acho que eu vou ficar de pé, fica melhor que as pessoas me veem mais, né? Ou então, e aí ele parte para um conceito que é fundamental, eu diria até hoje, né? Que é o conceito da bissexualidade. Da bissexualidade, aonde ele começa abordando a questão da bissexualidade, né? Mostrando que todos fizeram uma escolha, né? Homo e hétero, e depois ele vai apoiar isso em termos do ético. Né? Então, só que isso, né? O que aconteceu na história da psicanálise? Porque essa questão da bissexualidade, né, Freud vai desenvolver depois com a questão do ético, principalmente no complexo de Édipo, quando ele mostra o quê? Que ele começa abordando o Édipo, basicamente, né, o Édipo, o menino com atração pela mãe, né, e rejeitando o pai, querendo matar o pai, a partir do mito do Édipo e principalmente da peça de Sófocles, Édipo Rei. Né? E a menina ao contrário, a ligação da menina com o pai, querendo eliminar a mãe. Só que depois ele coloca o que ele chama de um complexo de Édipo completo, no eu e o isso, mais tarde nos anos 20, e onde ele coloca o seguinte, que nós devemos pensar sempre no complexo de Édipo completo, no qual o menino é sujeito e a mãe objeto, mas ele também é objeto para o pai. A menina, a mesma coisa, ela tem a mãe como objeto e se situa como um objeto para o pai. E se ressitua, digamos, a bissexualidade aí nessa forma. Bom, não foram todos os psicanalistas que seguiram Freud, né? Principalmente segundo, né, a crítica de Lacan, os que se refugiaram nos Estados Unidos fugindo do nazismo, né, e fizeram, e alguns da França também, e foram adaptando a psicanálise segundo as regras e normas sociais, que deu o que ele chama, o que acabou transformando a psicanálise nos Estados Unidos em uma engenharia humana. E com alguns colegas na França que fizeram mais ou menos a mesma coisa, colocando como um objetivo de uma análise chegar a um amor que seria genital, ou seja, de você conseguir, como ideal, colocar num parceiro todos os seus objetivos pulsionais. Ou seja, como se fora disso, você seria um doente, quem não conseguisse chegar lá, de uma certa forma. Né? Então tem os adeptos disso nos Estados Unidos, tem Maurice Bouvet nos anos 50, então até os anos 50, até um pouco de 60, houve uma volta atrás de uns que não seguiram Freud e situaram a homossexualidade como perversão e o objetivo, o ideal do casal, digamos assim, como um ideal para todo mundo, onde você fosse encontrar numa pessoa exatamente o seu objeto, a pessoa seu objeto de amor e sexo. Gente, vamos combinar que é uma sorte a gente encontrar alguém que a gente consiga, né, amar, desejar e gozar. Né? E a maioria é tudo meio separado, né? É tudo meio problemático. Né? Então, a gente não pode imaginar que isso seja um ideal. E muito menos que esse ideal seja, né, um homem com uma mulher, que na mulher o homem encontra tudo isso, que o homem também, bom, a gente sabe que a vida, né, a nossa vida sexualis não é assim, né, e fantasmaticamente, fantasisticamente, né, na fantasia, né, todo mundo é infiel, vamos dizer assim, né.
e sonha com o que quer. Mas só que dentro da história da psicanálise, isso foi um problema durante muito tempo, eu diria, né? E aonde havia e eu acho que a psicanálise corre esse risco sempre, né? De se dobrar aos ideais da sociedade e as normas e a moral sexual e a moral civilizatória. É um risco, né? Eu diria assim, e por isso que nós temos sempre que estar apontando de alguma forma, né, os desvios da psicanálise para não virar o quê? Não virar religião e não virar, digamos, né, os adeptos dos novas técnicas científicas, né? Então eu acho muito importante. Só o que aconteceu? Em termos da questão da homossexualidade propriamente falando, como um exemplo para falar da orientação sexual. A partir nos anos 50 e 60, havia ainda essa concepção dentro de alguns psicanalistas dizendo que a homossexualidade era uma perversão. E isso realmente, a partir de Freud e alguns outros que negavam qualquer hierarquização, né, da sexualidade. Só que aconteceu algo que foi fundamental para a nossa época hoje, que está essa confusão de gêneros e tudo mais, que eu vou chegar lá, né, que foi em 1969 Stonewall. Isso foi um marco. Todo mundo sabe o que foi Stonewall? Aqui? Não? Pode confessar. Não sabe, né? Muita gente não sabe, outros sabem. Stonewall foi um marco na nossa cultura, que era o nome de um clube gay, de uma discoteca em Nova York, chamado Stonewall, em que eles sempre sofriam batidas policiais, entende? E os policiais achacando os gays e lésbicas ali, e prendendo uns e não sei o que, apesar que não era mais crime, né? Que durante muito tempo foi. E aí houve uma reversão disso num dia, né, 28 de junho de 1969, e que os gays se revoltaram e começaram a atacar e bater nos policiais e foram para a rua e fizeram uma arruaça e tal. E a partir dali, todo ano começou uma parada gay Pride, né? E que aí o movimento gay e os estudos de gênero, depois queer, eles são todos tributários desse momento de virada. E que isso aconteceu uma revolução nos costumes, né? E eu poderia dizer uma liberação também a nível dos costumes que aconteceu, começaram os movimentos LGBT, os estudos de gênero e tudo mais, e isso acabou influenciando também, eu diria, na psiquiatria e na psicanálise. Isso assim, em termos de pesquisas históricas, nós temos visto isso. De que maneira? O que tange a orientação sexual, que é uma longa história. Antes já foi pecado, depois virou crime, né? Tanto que o Oscar Wilde foi preso por isso, não tem nem tanto tempo assim, pouco mais de um século. Virou doença, e só deixou de ser doença em 1980 e pouco, da OMS. É recentíssimo. Então, algo que era pecado, crime, doença. Né? Vocês veem que isso tem muito efeito hoje em dia, né? Até hoje. Né? Apesar de toda a revolução, né, que nós estamos acompanhando aí, né, da nossa época. E a ponto de ser uma coisa tão importante que a OMS e a Associação Psiquiátrica Americana, APA, né, tirou a homossexualidade como doença a partir da reivindicação dos movimentos sociais. E teve neguinho psicanalista lá que foi contra, que fizeram abaixo assinado contra para permanecer como doença. Né? Como podemos explicar para o grande público a importância da sexuação e sua relação com a identidade? Isso é uma pergunta bastante complexa, porque
Não, o conceito de sexuação ele aponta para o processo de você se sexuar. Significa que, para a psicanálise, nada é natural, né? A gente nasce com o sexo, digamos, biológico, né? Genético, mas para você se tornar efetivamente um ser sexuado, é um longo processo, um processo de simbolização, um processo de identificação com determinados ideais e desejos aí dos seus pais. Porque esse termo aponta para uma coisa que é muito importante, é que nada na sexualidade humana é natural. Você não nasce, não é natural que você seja homem, não é natural que você seja mulher, não é natural que você deseje um homem ou deseje uma mulher. Não, a sexualidade é um processo complexo, ligado ao desejo parental, ligado às identificações, ligado aos acasos que acontecem na história de cada um. E que isso vai constituindo o inconsciente de cada um, porque tudo na sexualidade passa aí pelo inconsciente, inclusive as identificações que vão constituir o que é uma identidade sexual, porque o sujeito não é um marionete da cultura que pega todos os estereótipos, digamos. Né? Ele tem a sua maneira de lidar com isso, né? Os estereótipos culturais do que é homem, do que é ser homem, do que é ser mulher, mas ele passa, é necessário todo esse processo de constituição do sujeito, que é a constituição de um sujeito sexuado. De que forma os pais podem buscar a orientação necessária nos tempos em que o diálogo se torna difícil com a quantidade de informações que se tem? Eu acho que esse tema não deve ser buscado pelos pais para conversarem com os seus filhos. Eu acho que é o contrário, os pais é que devem estar atentos para que os filhos encontrem nos pais, né, uma abertura para que se possa falar sobre isso. Isso eu acho que seria muito importante, de que os pais, antes de tudo, não tenham preconceito e que possam, o preconceito em relação aos estereótipos do que espera do seu filho como homem, de sua filha como mulher, mas que possam estar atentos e abertos até para as dúvidas, para as reflexões, né? E até, quando for o caso, né, orientar para uma análise, quando eles acharem que seria mais interessante que os filhos conversassem essas coisas propriamente com um analista. Mas eu acho mais importante que os pais possam estar ali, presentes e abertos para que os filhos possam falar sobre as suas dificuldades, as orientações sexuais, as suas hesitações em relação e questionamentos de gênero. Tá joia. O Blog João Cultural agradece aí, ator, psicanalista, né, artista aí, pela entrevista ao Blog João Cultural e o canal Arte Tudo também. Muito obrigado. Muito obrigado.